Iniciando a nossa frente 4 de matemática, iremos trabalhar o módulo 7 e nele iremos nos deparar com o assunto denominado análise combinatória. A análise combinatória nos traz várias frentes, vários caminhos ou vários ramos a serem abordados. Dentre eles, o princípio fundamental de contagem, as permutações, os arranjos, os anagramas, as combinações. Iremos apresentá-los e efetuar a maior quantidade de exercícios possíveis para que você domine esse assunto de maneira tranquila, mesmo porque é um assunto que, além de ser muito cobrado nos exames seletivos das instituições de ensino superior, você também vai gostar bastante, porque é um assunto que não exige ficar decorando nada, ele é um assunto que exige de você raciocínio lógico. Vamos lá. Quando a gente fala em análise combinatória, normalmente a gente fala em contar. E muitas pessoas confundem contar com numerar. Quando eu digo para você assim, 1, 2, 3, 4, 5, eu não estou contando, eu estou numerando. Contagem é quando eu trago para você situações mais aprofundadas, detalhes mais ricos, como por exemplo, o princípio fundamental de contagem na situação que eu coloquei aqui, ó. Para entendermos o princípio fundamental de contagem, vamos analisar a seguinte situação. Bento possui 5 camisas, 4 calças e 3 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Olha só, isso aqui é contagem. Como é que ele vai se vestir? A princípio, ele vai vestir uma camisa. A princípio, ele vai precisar de uma calça. E também utilizar um par de sapatos. Por que é que você colocou multiplicação? Porque o princípio fundamental de contagem, ele ampara-se nessa condição de princípio multiplicativo. Camisas, sapatos, calças. Quantas camisas o Bento tem para escolher? Tem 5 camisas. Então ele pode escolher qualquer uma. Por que você colocou 5? Ele vai usar 5 camisas ao mesmo tempo? Não. O número que você coloca ali naquela situação são as possibilidades. Ele tem 5 possibilidades, 5 escolhas. Quantas calças ele possui? 4. Então, 4 escolhas. Quantos sapatos distintos ele tem? 3 sapatos. Pronto. Então, os números que ali se apresentam, os algarismos que ali são colocados, indicam as possibilidades. Então, 5 vezes 4 vezes 3, o nosso amigo Bento tem 60 maneiras diferentes de se arrumar. O segundo conceito importante para que a gente possa relembrar o que a gente normalmente estuda lá no segundo ano do ensino médio, é o conteúdo ou o conceito de fatorial. O que é fatorial? Fatorial é uma ferramenta que a matemática utiliza muito nos cálculos de análise combinatória, que é o produto de termos de forma sucessiva. De que maneira? Sempre diminuindo uma unidade. Como assim, Vanks? Você vai representar o fatorial com um número qualquer, ou uma expressão matemática, e um ponto de exclamação. E você vai resolver sempre tirando um algarismo. Por exemplo, 5 fatorial, é assim que você lê. 4 fatorial, 3 fatorial, é assim. Como é que eu vou fazer? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é que seria o 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é que seria o 3 fatorial? 3 vezes 2, vezes 1. Se você estiver trabalhando com expressões, por exemplo, n fatorial, como é que você faz isso? N, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, vai do mesmo jeito, tirando um número nele, enquanto você necessitar desenvolver. O item 3 que a gente traz aqui para relembrar contigo é o conceito de anagrama. Anagrama é quando você pega as letras de um determinado nome ou palavra e troca a posição dela. Essa transposição ou um rearranjo das posições das letras é o que a gente chama de anagrama. E aí você vai formando novas palavras. Porém, não há exigência no anagrama para que você forme uma palavra que exista. Você pode colocar uma sequência de letra lá, por exemplo, FJK. Não tem esse nome, porém o anagrama existe. E como é que eu faço para descobrir a quantidade de anagramas? A quantidade de anagramas ela é calculada pelo número de letras que existe na palavra. Por exemplo, qual o número de anagramas da palavra Deus? Deus tem 4 letras, então vai ficar 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, com a palavra Deus, eu posso montar 24 anagramas. Qual o número de anagramas da palavra Jesus?
Jesus tem quantas letras? Tem 5. 5 fatorial. Porém, olha o detalhe. Eu vou dividir por 2 fatorial. Vanks, por que você vai dividir por 2 fatorial? Porque existe a letra S repetindo 2 vezes. Então, quando existirem repetições, você coloca no denominador. Olha que fácil. 5 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Aí você vai até aqui para poder simplificar. Porque quando você tem aqui, ó, você faz 2 fatorial, com 2 fatorial cancela. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. 24 são os anagramas da palavra Deus. 60 são os anagramas da palavra Jesus. Arranjo e combinação. Eu sempre peço aos meus alunos, e não vou ser diferente com vocês, que para fazer a diferença entre arranjos e combinações, você aprenda uma coisa muito simples. Uma palavra para você vai ser importante. Uma palavra ou uma expressão. Arranjo e combinação são formas de organizar conjuntos de objetos. Você não tem dúvida disso, né? Você vai organizar, você vai rearrumar. E aí o que a gente tem que saber? O arranjo, a ordem dos elementos, ela é importante. Pronto, só isso. Ó. E a combinação? A ordem não é importante. Quando você coloca termos para resolver um exercício, para saber se o cálculo envolve arranjo ou combinação, basta olhar. Se você mexer nos elementos, alterar o resultado, é um arranjo. Se você mexer nos elementos e o resultado ficar inalterado, é uma combinação. Por exemplo, resultado dos 3 primeiros lugares de uma competição. Se você mexer na colocação do primeiro, segundo e terceiro, você altera o resultado da competição. Isso é um arranjo. Formar casais para uma dança comemorativa. O casal Pedro e Maria é o mesmo casal Maria e Pedro. Então, se a ordem não importa, eu vou tratar de quê? De combinação. Arranjo, ordem importante. Combinação não é. Tem fórmula matemática para o cálculo? Tem. Olha só a fórmula do arranjo. Presta atenção que você vai usar demais. N fatorial sobre N menos P fatorial. Esse ponto de exclamação é o fatorial? É. O que é o N? N é o todo, a quantidade de participantes. E o P é a parte, aquilo que você escolhe. Beleza? E a fórmula da combinação, Vanks? Combinação, você vai escrever a mesma fórmula do arranjo. N fatorial, N menos P fatorial. A mesma fórmula, tá vendo? Só que aqui no denominador você acrescenta a parte. Pronto. Estas são as 2 fórmulas matemáticas que você vai usar constantemente. Trouxe aqui algumas aplicações para que a gente pudesse trabalhar tanto com o princípio fundamental de contagem, como com arranjo, como com combinação. Questão número 1 diz assim: um shopping center possui 4 portas de entrada para o andar térreo, 5 escadas rolantes ligando o térreo ao primeiro pavimento e 3 elevadores que conduzem do primeiro para o segundo pavimento. De quantas maneiras diferentes uma pessoa, partindo de fora do shopping, pode atingir o segundo pavimento usando os acertos mencionados? Então vamos lá. Ó. Primeiro você tem o quê? 4 portas de entrada. Lá no térreo. Depois, quando lá você chega, você tem 5 escadas rolantes. E em seguida, você pode utilizar 3 elevadores. Eu posso escolher 4 portas, eu posso escolher 5 escadas, eu posso escolher 3 elevadores. Quantas maneiras diferentes eu tenho para acessar o segundo pavimento desse shopping? 4 vezes 5 vezes 3. Princípio fundamental de contagem. Eu tenho 60 maneiras, porque é como se você tivesse assim, ó. Chego lá embaixo, eu tenho a porta 1, porta 2, porta 3, porta 4. Depois eu tenho a escada 1, escada 2, escada 3, escada 4, escada 5. E depois tem o elevador 1, elevador 2 e elevador 3. Olha que interessante. Aqui eu posso escolher qualquer um dessas portas. Depois eu posso combinar com qualquer um dessas escadas e também posso combinar com qualquer um dos elevadores. Por isso que eu faço um processo de princípio fundamental de contagem, também conhecido como PFC, processo de multiplicação, e resposta da questão número 1 que eu apresentei para você, que seria a letra E. O segundo exemplo que eu trouxe para você diz assim: quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas no alfabeto com 26 letras
desconsiderando-se diferenças entre maiúsculas e minúsculas e não havendo necessidade das palavras criadas possuírem algum significado. Então aqui eu não estou pedindo para que você se preocupe em fazer o exercício formando letras. Então não precisa. Então você vai ter o que aqui? 3 letras. Tá? 3 letras. Essas letras podem se repetir? Não. Letras diferentes. Então, na primeira posição, quantas letras você teria de alternativa? Você poderia escolher quantas? Você poderia escolher qualquer uma. Então, você teria quantas escolhas? Você teria 26 escolhas. Na segunda posição, você teria quantas escolhas? Se não existisse esta característica ou peculiaridade aqui, você poderia escolher 26 de novo. Só que aqui você já escolheu uma, sobram 25. E a última, 24. Vanks, quantas palavras eu poderia formar, mesmo que não tenha esse significado? 26, 25, 24. Quanto é que vai dar isso? Vamos ver aqui quanto que vai dar. 26, 25, 24. Você vai ter 15.600 possibilidades. Essas possibilidades são chamadas de quê? De anagramas. Se não tivesse problema com relação às letras, que elas pudessem se repetir, ficaria como? 26, 26, 26. Na questão de número 3, eu trouxe uma situação que é a seguinte. Alice não recorda da senha que definiu no seu computador. Sabe apenas que é constituído por 4 letras seguidas com pelo menos uma consoante. 4 letras. Pelo menos uma é consoante. Se considerarmos o alfabeto como constituído por 23 letras, aqui ele já mandou você trabalhar com um universo menor, né? Anterior era 26, aqui já são 23. Bem como que não há diferença para o uso de maiúsculos e minúsculos, quantos códigos desta forma é possível compor? Então ele tem 4 letras para montar aqui. Então você tem aqui 5 vogais e 18 consoantes. Neste caso aqui, como ele está colocando aqui, se considerar um alfabeto só com 23, qual seria a forma de montagem? Aqui, para ter uma consoante, eu poderia ter várias maneiras diferentes de calcular. Primeiro, eu poderia ter, preste atenção, uma consoante mais 3 vogais. Segunda possibilidade, 2 consoantes e 2 vogais. Terceira possibilidade, 3 consoantes e 1 vogal. Ou, quarta possibilidade, 4 consoantes. Bem, se a gente tiver que fazer este cálculo, para você não ter que fazer todos juntos, a minha sugestão é a seguinte. Você calcula o total de possibilidades, independente de ser vogal ou consoante. Total, seria como? Se você fosse fazer só com qualquer jeito que você fosse escolher aqui, destas letras, como é que você faria? Você pode escolher qualquer letra, a ordem não vai importar. E você também pode repetir essas letras, porque ele não diz aí que sejam letras diferentes só. Sabe apenas que é constituído 4 letras seguidas com pelo menos uma consoante. Tá? E ele diz assim, ó, o alfabeto constituído com 23 é como que não há diferença para o uso de maiúsculas e minúsculas. Então o total seria como? 1, 2, 3, 4. 4. Como é que ficaria isso aqui? 23, 23, 23, 23. Vamos ver quanto que dá isso. 23, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. 279.841. Agora, eu vou calcular uma possibilidade que é a seguinte. Somente vogais. Você já deve ter sacado o que eu vou fazer. Eu vou calcular somente vogais, depois você diminui. Se você fizer somente com vogais, quantas vogais você tem? 5. 5, 5, 5, 5. Nessa situação, quanto vai dar?
5, 25, 125, 625. Somente vogais você teria 625. Então, como é que vai ficar aqui? 279.841 menos 625, que aqui seria só vogais. As outras situações, todas elas iam parecer consoantes, pelo menos uma. Então, vai ficar como aqui? 279.841 menos 625. Vai dar 279.216. Então, o raciocínio aqui foi qual? Calculei todas as possibilidades, 20, com as 23, depois calculei somente vogais. E aí, diminuí. Aqui eu trouxe algumas expressões para que você treinasse fatorial com termos e não com números. A gente sempre fatora dessa forma o maior em relação ao menor para você poder simplificar. Por exemplo, n fatorial você faz n que multiplica n menos 1 fatorial. Repete o de baixo para poder cancelar. Veja, cancela aqui, ó. Sua resposta é n. N mais 2 fatorial, você vai fazendo até chegar no que você tem lá. Ó. N mais 2, n mais 1, n menos 1 fatorial. Aí você para aqui, porque aqui você cancela. Ó. Cancelou aqui, qual seria a sua resposta? N mais 2, n mais 1, n. N menos 3 e n menos 5. Quem é o maior? N menos 3. N menos 3, n menos 4, n menos 5 fatorial. Sobre n menos 5 fatorial, você vai usar para cancelar. Ó. Qual seria a sua resposta? N menos 3, n menos 4 fatorial. E o último exemplo, k menos 3 e k menos 1, maior é k menos 1. Repete o k menos 3 aqui em cima. Desenvolva o de baixo. K menos 1, k menos 2, k menos 3 fatorial. Observe que eu só coloco o símbolo de fatorial no último. E não esqueça que quando você simplifica aqui, sobra 1 aqui em cima, tá? Se você deixar sem 1, tá errado. Ficaria 1 sobre k menos 1, k menos 2. Na questão de número 5, eu trouxe para você trabalhar com valores numéricos. Como é que ficaria o 4 fatorial? 4, 3, 2, 1. Isso aqui ia dar 24. 7 fatorial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 6, 24, 120, 725, 1040. Lá na letra C, cuidado. Opa, 5 vezes 6, 30 fatorial. Não faça isso. Isso aqui está errado. Você tem que fazer o 5, abre um parênteses e desenvolve fatorial aqui dentro. Ó. Você não pode sair multiplicando o número inteiro com fatorial para fazer um fatorial só não, viu? Ó, quanto é que dá isso aqui, Vanx? 1, 2, 6, 24, 120, 720. Quando você fizer aqui, vai dar 3.600. Não faça o número vezes o fatorial. 11 fatorial com 9 fatorial. Desenvolva o grandão até chegar no menor. Para poder fazer o quê? A simplificação. 11 vezes 10 vai dar 110. 10 fatorial com 6. 10, 9, 8, 7, 6. Cancela o 6. 10 vezes 9 dá 90, vezes 8, 720, vezes 7, 5.040. E o 27, 25 e o 2. Vou fazer aqui do lado. 27, 26, 25. 2 vezes 1, 25. Cancelo, cancelo. Esse 26 com o 2 dá para simplificar. Fica 13. Quando é que vai ficar isso aí, Vanx? 270 com 50, com 81. 550, 351. 27, 13. 351. Só para confirmar aqui. Bom, aqui é um exemplo de como calcular. Vanx, você não vai colocar exemplo de arranjo de combinação? Claro que vou. Olha a questão 6. Quantas siglas podemos formar utilizando as vogais, sabendo que a referida sigla será composta por 4 letras e que essas admitem repetição? Então, vou fazer uma sigla, 4 letras. E ele disse que são vogais. Então, qual é o universo que você tem aqui? O universo só tem esses aqui, ó. Você só tem 5 alternativas. Você não vai usar o alfabeto todo, não. Admite repetição, ótimo. Você pode repetir. Quantas possibilidades para cada posição? 5. Pode repetir? Então, 5. 5, 5. Isso aqui vai dar quanto? 625. Uma igreja possui 10 portas.
De quantas maneiras distintas essa igreja pode receber seus fiéis, considerando todas as possibilidades de acesso? Um detalhe aqui é o seguinte, 10 portas, eu vou falar aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 10 portas, eu tenho um processo de contagem com 10 termos. Se eu colocar 10 aqui, fica 10 elevado a 10. Não é assim. Uma porta, presta atenção, a porta ou ela pode estar aberta ou fechada, você só tem 2 opções, rapaz. Tem 10 opções não. Só 2. Então isso aqui tudo é 2, ó. Ou ela está aberta ou ela está fechada. 2 vezes 2, 10 vezes. 2 elevado a 10. Isso aqui dá 1024. Opa, letra B, errado. Cuidado. Dentre estas situações, existe uma, todas as portas fechadas. Existe uma, dentro dessas alternativas, que todas as portas terão fechado. Então isso aqui não dá para receber ninguém, não. Então você tem que fazer 1024 menos 1. Tá? Percebe que eu fiz aquela lá de todas as letras com consoante e vogal, depois diminuir as vogais? Pois é, tem uma situação aqui que todas as portas estavam fechadas. Minha resposta vai ser 1024 menos 1. O autor joga aqui na B, mas a resposta é C. Questão 8. Quantos são os resultados possíveis para campeão e vice de um campeonato que conta com 20 clubes na primeira divisão? Campeonato brasileiro. Aqui o campeão vai ser o Vasco, óbvio. Então aqui, ó. Isso aqui vai ser um arranjo, porque a ordem importa. Quando a ordem importa, é porque se você trocar a posição de alguém, vai alterar o resultado. E aí o que é que você faz? Arranjo. Quantos clubes? 20. Você vai escolher quantos para ser campeão e vice? 2. Arranjo 22. Qual é a fórmula do arranjo, Vanks? N fatorial sobre N menos P fatorial. Vai ficar 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. 20 fatorial dividido por 18 fatorial, vou fazer assim, ó. 20, 19, 18 fatorial. Cancele o 18 fatorial. 20 vezes 19 dá 380. Vá lá nas alternativas e marque a letra D de dado. Na questão 9, a penúltima questão, tem assim. Uma sala de aula conta com 30 alunos. 2 irão ser escolhidos para representar a escola em um evento cultural. De quantas formas distintas podemos montar essa representação? Pense, arranje a combinação. Se você escolher a Lívia e o Anthony, é a mesma coisa de escolher o Anthony e a Lívia. Então é uma combinação, porque a ordem não importa. Combinação de quantos alunos? 30. Para escolher, 2. Como é que eu vou fazer? 30 fatorial sobre 2 fatorial. 30 menos 2, 28 fatorial. Lembre-se da fórmula. É a fórmula do arranjo. N menos P fatorial, acrescido da parte, ó. 30, 29, 28 fatorial. 2, 1, 28 fatorial. Isso aqui vai ficar 870 dividido por 2, que dá quanto? 435 caminhos ou formas distintas de montar esta representação. E para fecharmos a nossa aula, a questão de número 10, ela tem 3 perguntinhas. Quantos números ímpares de 4 algarismos podemos formar? Números ímpares de 4 algarismos. Eu tenho do 0 ao 9 para trabalhar. Eu tenho quantas possibilidades? 10. Algarismos, números ímpares, aqui tem que terminar em quê? 1, 3, 5, 7 ou 9. Porque se você colocar 0, 2, 4, 6 ou 8, você forma um número par. Entendeu? Quantas possibilidades eu tenho? 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 5. Tá certo isso? Não, não tá certo. Por quê? Porque quando eu vou formar número, a primeira posição não pode ser quem? O 0. O 0 não entra na primeira posição. 0 só entra na primeira posição para formar senhas ou para formar placas de automóveis, mas não entra para formar números. Então o que é que eu faço? Você risca este 10 e no lugar dele coloca 9. Entendeu? É assim que você faz. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. Vezes 5, 4.500. Vank, se fossem distintos, como é que eu fazia? Você ia diminuindo, aí ia ficar 9, 8, 7, essas coisas, tá? Quantas senhas com 4 algarismos posso formar? Eu fiz isso propositadamente para você ver a diferença entre um e outro.
100 admite o zero aqui? Sim. Falou que pode repetir ou não repetir? Não falou. Se ele não falou, é porque é permitido. Quantos algarismos você tem? 10. E aqui você pode escolher quantos? 10. Aqui, 10 e aqui também. Observe que esses números que você tem aqui, os algarismos, perdão, 10, 10, 10, 10, não é que você coloca todos os 10 num lugar só. Isso aqui é que você tem como possibilidade. Do 0 ao 9 você tem 10 possibilidades. E para eu fechar a nossa aula, se o licenciamento de uma moto exige placas contendo 2 letras e 3 algarismos, 2 letras e 3 algarismos. Quantas placas podemos criar considerando o alfabeto com 26 letras e 10 algarismos? Ele falou aqui que é para formar placa, ele não disse que não podia repetir. Pode usar o que você quiser. Então vai ficar 26, 26, porque pode repetir. E algarismos? 10, 10, 10. Quando você fizer 26 vezes 26, você vai encontrar 676. Aí você acrescenta quantos zeros? 1, 2, 3. Então você poderia formar 676 mil placas. Bom, com isso a gente conclui essa sequência e eu vou pedir a você que faça, antes que eu efetue resolução em sala, as atividades das páginas 58 e 59. Você tem plenas convicções de conseguir fazer, tá? Grande abraço, fica com Deus.